Desde que Vladimir Putin ordenou que seus militares invadissem a vizinha Ucrânia em 24 de fevereiro, em parte seu governo definiu o ataque como uma operação militar especial para libertar os cidadãos das áreas em disputa de Donbas das garras de um regime criminoso subordinado aos indivíduos militares radicais da esquerda. O porto de Mariupol, por exemplo, mais ao sul, está sob cerco das forças russas há meses, com autoridades e grupos de auxílio definindo a escassez de água e eletricidade para milhares de pessoas ainda presas na região, principalmente pelo fato de estradas e pontes destruídas e ocupadas. As autoridades ucranianas dizem que pelo menos 3.000 civis foram mortos apenas em Mariupol, com alguns enterrados em valas comuns em meio aos bombardeios implacáveis. Ainda assim, Moscou mantém sua linha de discurso, destacando que Kiev instruiu os batalhões radicais em Mariupol a deixar a cidade sob o disfarce de civis, inclusive por corredores humanitários liberados mediante acordos entre as partes, junto com as Nações Unidas, entre março e abril, por exemplo. Só no início do conflito, o chefe Denis Pushilin, do então governo separatista de Donetsk, na região de Donbas, emitiu um dado muito alarmante que fora negado pelo governo de Kiev. Mais de 130.000 pessoas ainda estão detidas pelos batalhões nacionalistas radicais, apoiados por Zelensky e seu governo. As pessoas estão sendo mantidas como reféns. Simplesmente não podem sair das áreas controladas pelos batalhões radicais, ameaçadas de execuções e liquidação física. Após surgir as nomenclaturas de batalhões nacionalistas radicais, o termo passou a circular os principais noticiários russos, inclusive imagens e vídeos nas redes sociais como o Telegram, que mostrava as atrocidades que tais militares ucranianos faziam com cidadãos separatistas na região, mas omitido pelo Ocidente, que somente mostrava aquilo que eles desejavam que o povo do Ocidente precisava ouvir. Foi então que o Kremlin duplicou seus relatórios sobre o conflito e que, em parte, estaria também liberando parte da Ucrânia separatista do leste das mãos dos nacionalistas radicais de esquerda, que Putin destacou como neonazistas, em particular o Batalhão Azov, e também conhecido como Regimento Azov. Mas espera aí, vamos comentar isso mais à frente. O Kremlin destacou que os militares radicais do leste ucraniano se comportam exatamente como as tropas de elite de Hitler. Usam civis como escudos humanos, uniformes regrados, marchas impecáveis, nacionalismo radical, símbolos paralelos e modernizados em comparação aos utilizados na época de 1930 a 1945 pela Alemanha. Mas quem é este temido Batalhão Azov que incomodou Vladimir Putin e um dos itens responsáveis pelas ofensivas da Rússia, principalmente na região de Mariupol e Donetsk? O Batalhão Azov, também descrito como Regimento Azov, possui dezenas de milhares de ucranianos que servem somente a um pretexto: o nacionalismo extremo, um radicalismo da ala da esquerda. Segundo alguns analistas europeus, muitas pessoas também se juntam ao batalhão porque é uma das unidades mais preparadas e aptas para a guerra, ou seja, não negou nenhuma vírgula a existência deste grupo que possui imagens e vídeos disponíveis no YouTube. Muitos podem estar confusos ao relatar movimento de esquerda com o regime de Hitler na década de 1930 e 1940. Ocorre que o Partido de Hitler, da Alemanha, daquela época, era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Se é nacional e socialista dos trabalhadores, é de esquerda, o mesmo do Partido dos Trabalhadores do Brasil. O Batalhão Azov ganhou destaque em 2014, no início da insurgência separatista no leste da Ucrânia. As forças armadas do país, que na época estavam despreparadas para a batalha, foram pegas de surpresa quando os separatistas apoiados pela Rússia começaram a tomar faixas de território na área de Donbas, ao longo da fronteira com a Rússia. Foi então que o regimento Azov interveio, estava mais bem equipado e preparado para fazer grande parte da luta na linha de frente contra os separatistas.
O batalhão Azov utiliza a filosofia nacionalista leninista, ou seja, luta à mão armada com grande hostilidade e barbárie. Acredita-se que a unidade tem suas raízes em organizações agressivas e torcedores de times regionais de futebol, conhecidos como ultras, mas à medida que os combates se intensificaram desde 2014 e com as propagandas de ganhos de moral, eles atraíram vários radicais, uns mais perigosos que outros, incluindo prisioneiros e ex-prisioneiros, que muitas vezes não escondiam suas simpatias ao regime de Hitler. A milícia foi fundada por Andrei Bilitsky, uma figura política ultranacionalista que anteriormente liderou grupos, incluindo a Assembleia Social Nacional abertamente radical de esquerda, que pregava uma ideologia de pureza racial para a Ucrânia, semelhante na Alemanha de 1930 e 40. Em 2014, o regimento foi apoiado pelo controverso então ministro do interior da Ucrânia, Arsen Avakov, e foi financiado por vários oligarcas ucranianos. Os novos benfeitores incluíam alguns ucranianos ricos de ascendência judaica que pareciam priorizar a eficácia do grupo na batalha pela soberania ucraniana em Donbas sobre sua ideologia, sem se importar quem eram esses radicais. No final de 2014, Azov foi expandido de um batalhão para um regimento e foi oficialmente incorporado à Guarda Nacional Ucraniana, uma agência oficial de aplicação da lei, mas não faz parte das Forças Armadas Nacionais do país. Na onda dos sucessos de Azov no campo de batalha em Donbas, o líder Bilitsky ganhou um assento no parlamento ucraniano como candidato independente em setembro de 2014. Isso deu a Moscou mais munição para classificar o governo central da Ucrânia como simpatizantes aos radicais. Bilitsky não foi reeleito quando seu mandato terminou 5 anos depois. Veja só, Zelensky já realizou premiações a membros radicais do regimento Azov, como nesta imagem que não se pode negar seu envolvimento. Um fato de repúdio diante das atrocidades que o regimento causou e vem causando contra os separatistas antes mesmo do conflito de 2022 e durante o conflito, mas que também não justifica a violência cometida pela Rússia na atual guerra em curso. Ao longo da guerra de 8 anos em Donbas, o escritório do Comissionário de Direitos Humanos das Nações Unidas documentou uma série de violações de direitos por ambos os lados na luta, incluindo alegações de uso extensivo de edifícios e locais civis e saques criminosos de propriedade civil pelas forças do regimento Azov. Fora do campo de batalha, o regimento ficou conhecido por sua presença nas mídias sociais, onde publicava regularmente vídeos de marchas e outros eventos produzidos com habilidade. Desde a invasão da Ucrânia, ele passou a postar vídeos de alta qualidade, muitas vezes filmados por drones e câmeras profissionais, capturando tanto a devastação do bombardeio aéreo da Rússia quanto suas operações contra os invasores, um método semelhante ao usado pelos insurgentes da Síria. A Ucrânia aproveitou as origens do regimento Azov para impulsionar sua narrativa de que as forças ucranianas são todas simpatizantes dos radicais. Azov alcançou níveis de exposição na mídia convencional muito além. A extrema esquerda em geral e sua aparente impunidade prejudicaram significativamente a reputação internacional da Ucrânia e deixaram o país vulnerável a narrativas hostis que exageram o papel de grupos radicais no país. A presença de conteúdo do regimento Azov nas mídias do Ocidente, em particular, tornou um imã para pessoas também de extrema esquerda e sem qualquer vínculo com o conflito a viajar até a região e fazer parte do grupo radical para lutar uma luta que não haverá vencedores, somente a vergonha dos perdedores. Nos últimos anos, o regimento foi perdendo identidade e se enfraquecendo, mas graças ao atual conflito no leste da Ucrânia, a unidade se destacou, ganhou ainda mais holofotes, atraiu simpatizantes do outro lado do mundo e agora recebe milhões em investimentos que não há qualquer rastreio legal das origens do dinheiro, porém, o aumento da força da unidade, o aumento do financiamento e o aumento dos armamentos ocorreram exatamente ao mesmo tempo em que os Estados Unidos e Europa enviaram bilhões e bilhões de dólares para o governo de Volodymyr Zelensky.
A atual luta na Ucrânia não resultará em progressos de nenhum lado. Não haverá vencedores, não haverá legitimidade. Há somente a destruição da identidade de civis expostos ao medo e à morte. Mais informações importantes sobre o conflito nos próximos vídeos. Peço a colaboração de cada um de vocês, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. E também seguir o canal no Twitter e no Instagram pela @AreaMilitarOff. Nossas análises e informações seguem diariamente. Se possível, conto com a sua colaboração, doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.